Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa e quero aproveitar que você está de pé, pedir que com a Bíblia nas mãos nós possamos abri-la no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, enquanto eu descrevo a minha alegria e satisfação imensa pela honra que Deus nos concede de mais uma vez compartilharmos uma porção da palavra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluias. Nós leremos os 4 primeiros versículos deste texto tão conhecido e tão inspirador, que nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Muito obrigado. Sente-se com um lindo sorriso no rosto e com alegria na alma. Bom, irmãos queridos, eu estou abrindo um dos textos mais conhecidos, pregados, descritos da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, mas eu trago algumas questões, alguns detalhes que eu queria compartilhar com você. A começar por quem escreve este livro. A biografia dele, a história dele é no mínimo envolvente. Seu nome, claro, está já no livro Ezequiel. Ezequiel era um jovem que, na altura em que o cenário desse livro começa a ser descrito, ele tinha por volta de 25 anos de idade, com vocação sacerdotal por descendência familiar. Aos 25, ele é levado cativo para a Babilônia, já numa outra remessa. Quando ele tinha 17, quem fora levado era Daniel. Agora ele, aos 25, é levado para lá. E quando ele começa a ter suas experiências com Deus, já tinha pelo menos 5 anos em que ele estava em Babilônia, vivendo na vila de Nippur, à beira do rio Quebar, vendo um cenário nada confortável. Ele via seus companheiros que antes em Jerusalém adoravam a Deus, cultuavam, estavam pendurando agora as suas harpas no salgueiro. Jerusalém estava destruída, o templo quebrado, suas referências de fé em pó, em cinza. E agora, com 30 anos de idade, Deus altera a história de Ezequiel. Ele que havia se preparado para ser um sacerdote, Deus dos céus, cujos planos são maiores, infalíveis e insondáveis, decide que ele será um instrumento em suas mãos como profeta. Deus é o dono das decisões. Deus sabe o amanhã ainda no presente. Deus tem poder para decidir o que é melhor, e ele disse: meus planos são superiores, mais elevados, meus pensamentos são mais altos. E que bom quando nós entregamos tudo na mão dele, porque o dele é sempre melhor. Aleluia. E Ezequiel agora, por volta dos seus 30 anos de idade, quando chega em Babilônia, Daniel já estava lá e já reconhecido e respeitado, e um outro profeta faz parte desse cenário, só para a gente entender, que é Jeremias,
Possivelmente Daniel e Jeremias, ou Daniel e Ezequiel, tiveram influências do profeta Jeremias, boas influências. E agora Deus os chama como profeta, Deus separa para profetizar. E começa levando Ezequiel para um nível de espiritualidade sui generis, destacável, diferenciado, senhores. Ezequiel é conhecido como o profeta das visões, devido ao nível profundo que Deus leva este homem. Para você ter uma ideia, chegou a pontos de Deus, nos lábios de Ezequiel descrevendo, Deus o tomar pelos cabelos, levantar entre o céu e a terra, levar espiritualmente a Jerusalém e revelar pecados que antes estavam ocultos, coisas que a mente humana para conceber, ainda no século que estamos, com tamanha tecnologia, é difícil. Deus mostrou para ele o que é chamado pelos judeus de Merhavá, a carruagem de Deus. Ele viu olhos no meio de rodas, rodas que giravam para um lado e para o outro, e ele viu aquilo tudo, coisas inconcebíveis pela mente finita. Este homem foi levado a um nível espiritual extraordinário. O que me diz, o que nos ensina que Deus tem segredos prontos para revelar a quem deseja ir para o próximo nível com Ele. Esta noite, Deus tem chaves nas mãos para abrir esferas e esferas e nos levar a níveis mais profundos, aonde Ele encontrar alguém disposto a penetrar, a adentrar, a mergulhar, eu não tenho dúvida, Deus hoje está pronto para nos levar a níveis de intimidade, comunhão e profundidade mais profundos, em um nome de Jesus Cristo. E ele vai levar Ezequiel a compreensões que vão nos deixar apaixonados. Quando eu chego no capítulo 37, fica muito claro que Deus está mostrando a Ezequiel que há um paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Há um paralelo em que ocorre o que ocorre dentro da esfera humana, física, onde nós transitamos, com a esfera espiritual. Porque, como eu lhe disse, Ezequiel está vivendo a experiência de uma nação no cativeiro, na terra estrangeira, em Babilônia. Só que para explicar para Ezequiel o que vai ou o que está acontecendo e o que está para mudar, Deus não fala ou não mostra na esfera física. Deus vai levá-lo à esfera da revelação, à esfera do mundo espiritual. E aí começa o capítulo que lemos, e é aqui que eu quero ater as minhas atenções. Porque Ezequiel, ao descrever essa experiência, ele deixa pistas muito claras nos escritos dele. Na descrição que ele faz, ele deixa pistas muito claras de como Deus trabalha. Quiçá esta noite, Deus quer mostrar para você a sua didática de trabalho, porque tem experiências prontas para levar você a experienciar a partir de hoje, na presença dele. Deixa eu ver, quantos gostariam de viver experiências ainda mais profundas com Deus? Isso é o que Deus pode fazer. Deus quer nos levar a níveis que ainda não imaginamos. E Ezequiel começa dizendo o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel começa deixando muito claro que tudo que ele vai descrever daqui por diante não é de seu intuito ou de sua direção. Ezequiel está deixando muito claro que tudo que daqui para frente ele vai descrever está na dirigibilidade total do Eterno. É Deus quem está no comando. Como assim, pastor? Porque a expressão que ele usa, veio sobre mim a mão do Senhor. No hebraico, o termo mão tem o sentido de poder, autoridade, domínio, regência. O que ele está dizendo é: veio sobre mim aquele que tem todo o domínio. Veio sobre mim aquele que tem a regência de todas as coisas. Veio sobre mim aquele que quando quer faz e ninguém pode impedir. Veio sobre mim aquele que quando decide, ele diz: estou agindo, e quem impedirá? E o curioso, o interessante, o lindo disso é que ele, quando diz veio sobre mim a mão do Senhor, eu não identifiquei hora nenhuma nenhum esperneio de Ezequiel. Eu não encontrei em momento nenhum nenhuma tentativa de interrogar a Deus ou questionar: para que Deus? Por que Deus? Onde Deus? Quando Deus? Quais as razões Deus? Eu não vejo Ezequiel discutindo, eu vejo simplesmente ele dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele fez o que ele quis, porque na mão dele eu estou entregue.
entregue. Ele é o Senhor, é o que manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus está mandando, eu estou aqui para obedecer. Esta noite eu estou numa congregação de servos do Senhor. Aquele que Deus pode mandar, nós estamos dispostos a fazer a vontade dEle. Se isto é verdade, glorifique o seu nome, porque Ele é aquele que comanda. Ele é Deus por excelência. Mas escute só. Ezequiel me diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Deus veio com autoridade e Ele tem mesmo, faz como quer, e eu não vou espernear, não vou questionar. Deus faz. Então vamos lá, Deus, o que o Senhor quer fazer? E Deus vai levá-lo para um seminário. E ele continua escrevendo assim: e o Senhor me levou em espírito. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Observe que até agora Ezequiel não teve autonomia de ação nenhuma, só quem está agindo é Deus. Observe que até agora toda a direção, toda a vontade, todo o intuito é de Deus. Primeiro veio a mão do Senhor. Segundo diz, me levou. Ezequiel está dizendo, não fui eu quem decidiria. Eu não peguei o ônibus na esquina e se escovou. Eu não entrei na carruagem, estou indo para lá. Quem me levou foi Deus. Nada melhor do que ser conduzido pelo Senhor dos Senhores. Nós somos tentados o tempo todo a tomar decisões, e só quando a bomba estoura a gente corre para Deus. Por que Deus? Nós somos tentados o tempo todo a fazer do jeito que a gente quer, e se a gente dá com os burros na água, aí a gente vem chorando, desesperado, e ainda quer culpar Deus, dizendo, por que o Senhor não ajeitou para mim, não aplainou o chão? Eu não servia para ser Deus, porque lá de cima eu dizia com muita vontade, porque você é intrometido, enxerido, narigudo, se meteu onde não devia, fez como queria, arque com as responsabilidades. Mas eu não sou Deus, Deus é diferente, Ele é misericordioso, e Ele diz lá de cima assim, eu estou com a minha misericórdia estendida. Você pode ter derrapado, mas deixa eu assumir o controle, que daqui à frente eu vou mostrar para você que eu sei como fazer melhor. Tem história para mudar a partir dessa noite. E ele está dizendo, o Senhor me levou. Eu fui não, gente, foi Ele que me levou. Eita, é para ir, então me leva Senhor. E lá vai Deus levando, e Deus o leva em espírito, e a coisa fica mais curiosa ainda, porque Deus vai colocar ele num lugar inóspito, um lugar desagradável. Deus o coloca no meio de um vale. Ninguém em sã consciência vai a um vale. Vale é sinônimo de luta, vale é sinônimo de dificuldade, vale é sinônimo de batalha, de guerra. Quem é que se atreveria a dizer, deixa que eu vou para o vale? Vou é nada. Mas quando Deus leva é diferente. E a King James, ela tem uma tradução ainda mais apurada, porque ela diz assim, quando eu leio aqui, aí eu descubro a senha de Ezequiel, porque quando eu leio na minha versão, está escrito, o Senhor me levou em espírito, mas quando eu leio, por exemplo, na King James, está escrito, e o Senhor me levou no espírito do Senhor. Aí dá para respirar, porque uma coisa é ir para o vale sem companhias que o garanta, outra coisa é estar no vale, mas o espírito do Senhor do seu lado, meu irmão. Pisar no vale é ruim, mas com o espírito de Deus contigo, você pisa onde tiver que pisar. Foge escorpião, foge cobra, foge leão, foge fera, foge diabo, foge satanás, foge demônio, foge todo mundo. Você está no vale, mas contigo está aquele que transforma tudo e põe no lugar. Meu Deus, coisa linda isso. E ele disse, me levou mesmo, e eu fui bem acompanhado. Agora eu entendi porque que Ezequiel não estava com medo. Agora eu entendi porque nem noto ele gaguejando da sua circunstância aqui, nem deu uma reclamada sequer. Só que aí vem a metodologia de Deus. Deus sabe como trabalhar. Deixa eu ser didático, isso é por didática. Diga assim comigo, para você frisar, Deus sabe trabalhar e faz melhor do que o meu superior melhor. Fala. Eu posso estar no meu superior nível de plano, o dele é melhor. Dizem que a loucura de Deus é mais sábia do que... Pensa no que é isso, irmão. E esse me levou, lá vem, olha o que é que Deus vai fazer com Ezequiel. Veja, se você estiver com a Bíblia aberta, acompanhe, porque eu gosto de fazer com que você analise a Bíblia. Ele diz assim, o Senhor me levou no espírito e me colocou no cantinho direito do vale. Não é isso que está aí? Se o Senhor me levou e me colocou no cantinho esquerdo do vale, não, Ele deve ter me colocado lá na frente, talvez na retaguarda, não, o Senhor me levou e me colocou no...
O Senhor me levou e me colocou no meio. Deus o leva até lá e coloca ele geograficamente no lugar certo. Ele está sob a melhor companhia. Deus está com ele, o leva para o lugar do desafio, porque não tem como escapar, tem que passar lá. É escola, irmão. Senão você cresce crente mimado, senão você cresce crente cheio de vontade, cheio de mimimi. Tem que ter escola. Então bora lá, Ezequiel, bora. Fica tranquilo, tu não vai sozinho, eu vou com você. Tá bom, e eu vou ficar onde? Deixa eu no cantinho, senhor, porque de longe só fico olhando. Ezequiel, eu vou te colocar num lugar muito melhor. Aonde? Vou te colocar no meio. Por quê? Porque Deus não trabalha com paliativo. Se ele tem que resolver algum problema, ele vai no cerne da questão. Deus não varre lixo para debaixo do tapete, ele faxina de forma completa, trabalha onde tem que trabalhar, cura a doença onde tem que curar, e todo mundo sai erguido para a glória do nome dele. Alabaracheira. Colocou no meio. Não foi Ezequiel que foi, ele me pôs. Ezequiel não teve autonomia nenhuma até agora. Veio sobre mim, me levou, me pôs no meio. Eu nem escolhi onde eu ia ficar, é Deus quem escolhe. Que bom assim. Quando Deus escolhe é sempre o melhor. Quando a gente escolhe, que arquemos com as consequências. Quando a gente escolhe, irmão, é tanta da variável que a gente tem que considerar, mas quando a gente deixa o controle na mão dele, é Deus que escolhe. Irmão, fecha os olhos, vai na paz, porque pode até aparecer tempestade, mas daqui a pouco ele sopra, a bonança chega. Isso é coisa linda demais. Deus o colocou. O bom é quando Deus coloca, e Deus colocou no meio, geograficamente no lugar certo. Só que aí Ezequiel está no meio do vale, e eu imagino a cena. Deixa eu imaginar, vem imaginando comigo, trabalha com a imaginação um pouquinho. Ele olha, está no meio do vale. Só que tem um detalhe, eu queria chamar a sua atenção, que no verso 1, a primeira visão de quem está só no meio é a seguinte: e o vale estava cheio de ossos. Essa é a definição primeira de Ezequiel. Ele disse, e me pôs no meio. Qual é a situação, Ezequiel? O vale estava cheio de ossos, só que está apenas no meio, e Deus agora o leva para mostrar profeticamente como ele altera as circunstâncias. Tudo que vai acontecer daqui para frente é Deus mostrando como ele tem o poder, e quando decide faz alteração de circunstâncias. Deus coloca Ezequiel lá e pergunta: Ezequiel, tu está vendo o que, meu filho? E do meio ele diz, um vale cheio de ossos, seco, sem maiores detalhes, sem nenhum envolvimento, sem nenhum tipo de ação ou reação com relação àquilo. Só que aí Deus faz uma provocação. Deus vai além. Parece que Ezequiel está encolhidinho no meio. É a sensação que eu tenho quando eu leio. Só que Deus tem uma didática diferente. E aí o verso 2 já entra quente. Deus já vem com 2 quentes e 3 fervendo, porque enquanto ele achou que ia ficar parado no meio do vale, dá uma olhada e vê só o que está escrito: e Deus me fez. Profeta parado no meio do vale não faz efeito nenhum. Profeta, por mais ungido você esteja, filho, parado, sem fazer nada, sem tomar providência no meio do vale, não chega a lugar nenhum. Meu filho, profeta para ver mudança. Quem quer ver mudança, quem quer ver alteração no meio do vale, eu sei que eu vou operar, mas você também tem que se mexer, você tem que agir, você tem que tomar a sua posição. Então o que Deus faz? Ezequiel, tá bom aí? Tá confortável, zona de conforto, pois não é aí que eu vou deixar você. E Deus então me fez andar ao redor deles. Curiosamente, Deus o faz dar uma volta ao entorno do vale que está cheio de ossos. E o que me parece é que quando Ezequiel entra ali agora dando esta volta, ele está obrigatoriamente fazendo uma anamnese do que está naquele vale, porque vai mudar o ponto de vista do profeta. O ponto de vista de quem está inerte, parado, é sem envolvimento, é seco, é frio. Mas o ponto de vista de quem está em ação, quem está se mexendo, quem está em mobilidade, mexido por Deus. E aliás, irmãos, Deus não é um Deus estático. A Bíblia começa mostrando-nos que Deus não é um Deus estático.
Essa Bíblia diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se mexe, Ezequiel, dá uma volta em torno desse vale e me diz agora o que é que você está vendo. E eu quero comparar se a sua visão de agora é a mesma que estava antes. E aí quando ele chega no verso 2, depois de ter dado a volta em torno do vale, ele muda, ele diz assim, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e não estava só seco não, era sequíssimo. A visão mudou, agora não é mais visão de quem está na zona de conforto, é visão de quem deu um entorno, sabe o que está acontecendo e agora pode agir para ver as circunstâncias mudarem. Pedir mudança sem envolvimento não gera nada. Pedir mudança sem agir, sem estar no meio envolvido, deixa Deus trabalhar como se fosse meu maître, não tem nenhum resultado. Deus não é maître. Eu não sento e digo, faz Deus, e Deus diz, Senhor, estou fazendo. Deus comanda, eu obedeço. Deus comanda, nós obedecemos. Deus ordena e a gente cumpre. Ezequiel, te coloquei. Até agora eu trabalhei, agora é a tua parte. Comece a se mexer. Tome atitudes com relação a esse vale. Terminou? Me mostre, o que você viu? Aí ele agora está impactado. Ele disse, o vale está cheio, está lotado. São muitíssimos. Está seco não, está sequíssimo. Ah, que bom. Agora você está envolvido. Agora você sabe do que realmente se trata. Agora eu posso te trazer para outro nível. Você não está como espectador, meu filho. Agora eu arrastei você para dentro da minha esfera, do mundo em que eu trabalho, da maneira como eu atuo. Vou te fazer uma pergunta e me responda sem pestanejar, Ezequiel. Pode falar, Senhor. Poderão reviver estes ossos? Quem é que vai responder agora? É Deus ou Ezequiel? Até um pouco atrás era Deus quem trabalhava, Ezequiel só respondia, ou só era movimentado por Deus. Agora é Ezequiel em ação. Podem reviver Ezequiel. Ezequiel tem um ditado muito antigo, popular, deixa eu usar ele aqui. Diz que macaco velho não coloca a mão em cumbuca. Ezequiel olha para ele e diz assim, Senhor, tu o sabes. Quem tem poder é o Senhor, eu vou me meter nessa? É o Senhor que sabe. Ah, bacana, você é um cabra inteligente. Mas o que eu quero saber agora é se você consegue ir comigo para um nível mais além. Deixa eu te fazer outra pergunta. Aliás, vou te dar uma ordem. Quero ver sua posição em relação a isso. Ezequiel, sim. Profetiza sobre estes ossos. Ezequiel acaba de responder para Deus que se tem alguém que pode ressuscitar ou mudar a realidade daquele vale, é ele. Ezequiel disse, tu o sabes, está além da minha alçada, eu não consigo atuar nesse nível, só o Senhor. Aí Deus disse assim, beleza, mas eu vou puxar você para perto, eu vou dizer para você o seguinte, está escrito, aí Deus me disse, profetiza sobre este vale. O quanto Deus precisava que Ezequiel atuasse, proferisse alguma palavra ali para que algum milagre acontecesse. O quanto é que Deus dependia de Ezequiel para qualquer milímetro de mudança naquele vale. O quanto é que Deus dependia ou estava realmente precisado de que Ezequiel proferisse qualquer palavra naquele vale. Eu respondo para você, absolutamente nada. Deus não dependia em nada. Deus simplesmente podia pensar e no pensamento ele gerava um milagre no meio daquele vale, sim ou não? Só que Deus envolve o profeta, colocou no meio, fez andar, e se estou ciente do que está acontecendo, estou. Então agora chegou a hora de você trabalhar. Abre a tua boca e profetiza. O termo hebraico para profetizar ali significa borbulhar, o que quer dizer, ou falar com fervor. O que quer dizer que o que Deus está dizendo ao declarar para Ezequiel, profetiza sobre este vale, é o seguinte: Deus não está dizendo para ele assim, meu filho, vai com quem está com sono e diz, atenção, atenção, vales de ossos secos.
vou profetizar. Não é isso. Deus não está dizendo para ele: Ezequiel, boceja, vai com preguiça, fala de qualquer jeito. E ele imposta a voz e disse: ó, sacrossanta e portentosa palavra do Eterno, que vislumbre e haja no meio deste vale. O que Deus está dizendo é: reúna todo o fervor que você tem, reúna toda a convicção que você pode ter, reúna toda a ebulição que a fé pode gerar dentro de você. E quando você, diante deste vale, dessa situação que você está vendo, for abrir a boca para declarar pela minha autoridade, Ezequiel, mudança neste vale, eu quero que você faça isso borbulhando, eu quero que você faça isso fervendo, eu quero que você faça isso transbordando, eu quero que você faça isso num nível que tudo que esteja à sua volta seja contagiado pelo este fervor. Eu quero que você faça isso num nível, Ezequiel, que quem estiver à volta tenha que ser impactado por isso, nem que seja para dizer: este cara ficou maluco, este profeta ficou doido. Que digam, mas vão ver você borbulhando em direção a este vale. Mas você não vai dizer qualquer coisa, não. Eu vou te dar a receita, eu vou dizer o que você tem que falar. Não vai ser fruto da sua mente, não. Você vai dizer assim: ó Espírito, vem dos quatro cantos, ó Espírito, vem dos quatro cantos, ó Espírito, vem dos quatro cantos. Urabai, Chuque, Manassi, Kimanuiha. Deixa eu me segurar. Eu quero te contar mais um pouco aqui. Espera aí. Quando Deus manda ele profetizar, no verso 7, ele diz assim: ó, então profetizei como se me deu ordem. No verso 7 vai mais longe: e houve um ruído depois que eu profetizei. É isso que está na Bíblia, senhores? E houve um ruído logo após eu ter profetizado. É isso que está na Bíblia, senhores? E houve um ruído meia hora depois que eu tinha parado de profetizar. Não, não é isso que está na Bíblia. Está escrito o seguinte: enquanto eu profetizava, enquanto eu nem tinha terminado ainda. Oh meu Deus, quando Deus quer agir, meu irmão, enquanto eu profetizava, ele ainda estava com as palavras borbulhantes saindo da sua boca. Deus começou a soprar no meio daquele vale. E Ezequiel vai dizer o seguinte, senhores, no verso 7, fez um rebuliço, e foi osso se juntando com osso, osso se juntando com osso. Eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Antes de Deus concretizar o que levou Ezequiel para fazer, disse: filho, profetiza. E ele começou a profetizar. Tanto não dependia de Ezequiel, que ele ainda estava falando e Deus já estava operando. Ele ainda estava falando e Deus já estava agindo. Ele ainda estava falando e Deus já estava alterando circunstâncias no vale. Só que Deus não trabalha no meio da bagunça. Você me ajuda? Diz, didático: Deus não trabalha em meio à bagunça. Diga mais, diga: Deus é um Deus organizado. Senhores, Deus não dá jeitinho. Senhores, Deus não faz gambiarra. Senhores, Deus não quebra galho. Senhores, quando ele começou a profetizar, estava uma bagunça no meio daquele vale. Aí começou cada osso procurar o seu lugar, cada osso procurar o seu osso. Antes do milagre se concretizar, Deus colocou ordem na casa. Arabacando renagaraçu, elemenai jobenecanto remai.
Ai, Deus quer botar coisa no lugar. Tem milagre para acontecer hoje. Quando ele começou a profetizar, foi osso procurando osso. E depois que estava tudo no lugar, fica de pé, por favor, para eu terminar. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu estou em meio a um arraial de lábios proféticos. Eu estou no meio de um arraial de mentes proféticas. Eu estou no meio de um arraial de homens e mulheres chamados por Deus. Eu não tenho dúvida de que estou me dirigindo às pessoas, tanto presente como pela internet, que podem estar no meio do vale. Ô irmão, já tive lá, é ruim, hein? Está no meio do vale, tudo que você vê é problema. E a psicologia diz que aquilo que você foca expande. Tem gente que se você chegar nele, quer ver o sintoma, se você chegar nele de manhã e perguntar como é que está, ele está ruim. Meio-dia, piorou. De noite, enterra, porque só vai misericórdia. Mano. Tem gente que só fala que está ruim. Olha o que sai dos lábios dessa pessoa, pelo amor de Deus, vai viver o quê? Tiago disse que o poder da vida e da morte está na língua. Tua língua é um instrumento que pode ser usado por Deus, ou sabe lá por quem. Mas esta noite eu estou num arraial de lábios e línguas ungidas. Eu venho como profeta de Deus para dizer que hoje vales serão transformados. Cativeiros serão arrebentados, lágrimas serão enxugadas. Oh meu Deus do céu, histórias serão alteradas, eu acredito nisso, eu sei que Deus tem poder para isso, mas eu vou me basear na palavra. Deus está querendo usar profetas, homens e mulheres. Eita, você pode estar no meio, quem sabe já até deu uma volta e sabe em que nível está, mas hoje é o dia que Deus está dizendo: tens coragem de profetizar e viver a mudança da tua história? Tem coragem de profetizar e viver mudança? Mas não é profetizar como quem está empurrando com a barriga. É profetizar borbulhando. É profetizar com garra. É daquele... Eu já ouvi uns crentes, quando eu estava em Alagoas, ouvia muita coisa assim. Eles diziam que era para pegar o diabo e rascar o chifre dele no asfalto. Daquele que você chega, você faz cara feia para viver um milagre. Porque se te fizeres fracos num dia de angústia, diz a Bíblia, tua força será pequena. Tu tem que estufar o peito, erguer a cabeça e ir para dentro mesmo. Se é para profetizar mudança, é para profetizar com força. Não, meio barro, meio tijolo, não. É para ter a unção, na autoridade, no poder. Alabaduri baracandarabaramas. Deus quer mudar vales esta noite aqui. Vamos louvar a Deus. Eu quero orar com você, mas fecha os teus olhos, porque você pode ter que trazer a memória ou aquela autoridade que Deus te deu, porque tu vai usar ela já já. Louve a Deus. Pai, vai ter vale mudando, vai. contra ti, contra o céu pequei.